pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao Football Cards Portugal. Pessoal, como vocês podem ver, temos aqui um vídeo sobre futebol 2007-2018. E agora vocês podem estar a perguntar: Epá, mas ó Gil, tipo coleção completa, nem sequer uma abertura de uma saqueta, nem um blister, nem a própria caneta nos mostraste. E agora trazes a caneta completa. Pessoal, tem uma razão muito óbvia e bastante lógica, porque é o seguinte: como vocês sabem, ou muitos de vocês saberão, eu não moro em Portugal. Desde há muitos anos, desde há 7 anos. E não vou tão frequentemente a Portugal quanto eu gostaria. E vocês sabem que esta coleção tinha uma particularidade muito boa, sem dúvida, mas para mim não. Em cada saqueta vinha uma raspadinha que vocês podiam ganhar muitas saquetas grátis. Ou seja, eu iria gastar dinheiro para esta coleção e não iria usufruir de tudo aquilo que ela tinha para me oferecer. Então o que eu fiz? Comprei, no leilão online, a caneta completa, mais o set completo, por um preço bastante reduzido. Não vou estar aqui a dizer quanto eu gastei, mas posso dizer que gastei menos na coleção completa que gastaria numa caixa. E pronto, tenho aqui a coleção completa, já colada, toda completa, equipas, últimas aquisições, os 3 bis, tenho tudo. E vou-vos mostrar já em seguida. Mas muito importante já, pessoal, é que vocês me sigam no Instagram. Instagram tem posts diários para vocês. Tem lá sempre o cromo do dia. Vou sempre buscar uma coisinha muito boa, ou um grande jogador, ou um grande flop. Por isso passem lá, Food Cards PC, está aqui a passar. Aqui, acho que é aqui, ou aqui. Vai passar bem no que não é cá. E também podem seguir no meu Instagram pessoal, Gil Ferreira 17. Passem por lá, podem me seguir. E sem mais demoras, vamos passar para o vídeo. Ora, muito bem, pessoal, já cá estamos. Como vocês podem ver, temos então aqui a caderneta Futebol 2007-2018. Uma capa que, desde já, eu vou-vos dizer que me desilude um pouco. Em comparação com os anos anteriores, sinto que não foi feito um grande esforço pela parte da Panini para a nossa coleção. Tem o mesmo design aqui, Futebol 17-18. Tem apenas aqui, penso que seja o João Aurélio do Guimarães. Ele tem um já está no Feirense. Agora não sei se este é o João ou se é o outro. E temos aqui o Seferovic. Ok, não percebo muito bem a escolha de imagem. Sei que é da final da Supertaça Cândido Oliveira. O Benfica ganhou ao Vitória de Guimarães. Temos aqui então uma capa dividida aqui com o azul e um contraste com uma cor quente que é o laranja. Temos aqui então as 18 equipas da primeira divisão. A contracapa, temos aqui o troféu e mais uma vez os 18 símbolos das equipas portuguesas. A coleção custava 5 euros a caderneta, no Starter Pack. E muito bem, sem muitas mais demoras, vamos então aqui passar para a caderneta. Temos aqui, vou deixar um bocadinho que é para vocês verem. Temos aqui o índice, como vocês já sabem, vem sempre aqui o calendário da Liga Portuguesa. Temos aqui, ainda falta cromos, vocês podem pedir usar Panini. Acho que é o máximo de 40 cromos, exatamente 40 cromos. Temos depois aqui uma mensagem aqui do Joaquim Evangelista, vocês já deverão saber isto tudo. Aqui os 18 símbolos e depois aqui as top aquisições, Portugal Top Stars, últimas edições e falar sobre as competições europeias. Aqui a pequena legenda do Bacar que a gente já irá ver num cromo detalhadamente. Muito bem, primeira coisa, temos aqui os símbolos separados das equipas. Como vocês sabem, eu não sou grande adepto desta modalidade, já o tinham feito em várias coleções que saíram em 2016, em 2007 também, fizeram com o Euro e com a Taça das Confederações. Não gosto mesmo, espero que o Mundial não venha assim, espero muito bem que não venha assim, porque seria uma grande desilusão. Vocês já sabem, mundiais e europeus são as minhas coleções preferidas. Uma coisa que vocês não repararam, a minha cara não está aqui a aparecer, porque assim vocês não conseguem ver o álbum na sua totalidade. Mas os símbolos, de facto, estão bonitos. Mas podiam estar nas páginas com os jogadores. Como vocês sabem, isto aqui começa por ordem numérica. Ordem alfabética. Começamos aqui pelo Desportivo de Aves, onde temos o jogador que está há mais tempo em ação na Liga Portuguesa. É verdade. Temos aqui Sr. Kim. Sr. Kim, sim senhora. Já tem 42 anos. Vai fazer 43 anos e estava para as curvas. O grande Kim, sim senhor. No momento que eu estou a fazer este vídeo, o Desportivo de Aves está na meia-final, que vai jogar contra o Caldas da Rainha, por isso tem grandes possibilidades de chegar à final.
Depois temos aqui Braga, jogador já passou pelo Rio Ave, pelo Leixões, Ryan Gold, a promessa escocesa, Sami, Arango, Vitor Gomes, Nelson Lang, grande lateral, e temos o Ponk, uma equipa que está recheada de alguns bons jogadores. Passemos depois para o Belenenses. O Belenenses está a fazer um campeonato mediano, também não está assim recheado de grandes jogadores. Temos Yebda, que já passou pelo Benfica, Miguel Rosa, que assinou pelo Cova da Piedade, que é da minha cidade, eu sou de Almada. Temos aqui André Geraldes, Pereirinha, o Pereirinha é verdade, que passou pelo Sporting, passou pela Lazio, passou pelo Atlético Paranaense no Brasil. E temos aqui o Diogo Viana, antiga promessa do futebol português, passou pelo Porto e pelo Sporting, sem grande destaque. E depois passamos aqui para o primeiro grande. A diferença ao ano passado entre o Benfica, Porto e Sporting é que este ano todas as equipas têm o mesmo número de cromos. Muito bem, ela está muito bem conseguido pela Panini, porque para mim, na minha opinião, não era justo que o ano passado o Benfica, Porto e Sporting, apesar de ser sem dúvida as equipas com mais destaque no futebol português, na minha opinião, não pode continuar assim. Temos que começar a dar destaque a todas as equipas, sem exceção, para, se quisermos ver o futebol português evoluir. Mas também vejo que faltam aqui jogadores essenciais ao Benfica, porque neste caso temos 6, 12, 15, 17 jogadores, mas o Benfica tem um plantel muito extenso, na minha opinião, tanto o Benfica como o Sporting e o Porto têm um plantel muito extenso em quantidade e em qualidade. Por exemplo, Rubén Dias não está aqui, nem está nas últimas aquisições. Não temos Samaris, que apesar de tudo é um jogador que joga frequentemente pelo Benfica, e entre outros. Mas pronto, está aqui um pequeno destaque então ao Júlio César, que já não se encontra no Benfica, apesar do Rui Vitória ter dito de manter o seu cacife até ao final do ano. Lisandro também já se o Benfica foi para o Inter Milão emprestado. Pois Eliseu, que já não joga há muito tempo, porque Grimaldo, pronto, este ano não se tem lesionado com a frequência que se usava nos anos anteriores. Rafa, que ainda está à espera para explodir. Filipe Augusto, que não tem jogado. Depois temos aqui Feza, Pizzi, Sérvio, Salvio, claro. Jonas, que tem feito uma grande temporada, tem sido o abono de família do Benfica. Tem quase metade dos gols do Benfica esta época. E temos Luizão, que tem passado o ano lesionado. Por isso, temos aqui o nosso primeiro grande aqui da caderneta. Assim, mais tarde virão Porto e Sporting. Temos aqui Boa Vista, com Mateus, que está com um erro no seu cromo, é verdade, porque pá, ninguém enganou-se aqui na impressão da data de nascimento. Em vez de ter posto 1984, não senhor, vamos fazer o senhor aqui Mateus mais novo, 10 anos. 1994, Mateus foi conhecido no futebol português como o caso Mateus, que fez o Belenenses. Foi o Belenenses da divisão? O Gil Vicente? Já não me lembro, foi um dos dois. Foi o Gil Vicente da divisão, exatamente. Jogava no Belenenses, o Gil Vicente jogava no Gil Vicente, o Gil Vicente utilizou o Mateus irregularmente e, consequentemente, o Gil Vicente desceu da divisão. Wagner Guarda-Redes, que jogou já no Estoril. E Idris, como diz o meu amigo Dante, o primo do Balotelli. Depois temos aqui Fábio Espinho, jogador que passou por muitos clubes portugueses. Talocha, jogador que já joga há alguns anos no Boa Vista. Passamos aqui para o aclamado quarto grande. Não estou a dizer eu, não sou eu que estou a dizer isto, mas por muita gente o Braga é o quarto grande português. E a verdade é que tem grandíssimos jogadores. Temos desde já aqui na defesa Rosic, que tem feito uma boa temporada. Jefferson, que eu continuo a não perceber porque foi emprestado ao Braga. Poderia muito bem ser o suplente de Fábio Coentrão. Não sei se tiveram divergências se teve divergência com a direção. Danilo, que apesar de tudo no Benfica não foi bem sucedido, mas no Braga tem feito uma grande temporada. Fran Sérgio, bom jogador. Chaves, a fazer um grande início de carreira. Fábio Martins, suplente Luz. Ricardo Horta, Wilson Eduardo, Hassan, Eric e Diego Sousa. Sem dúvida, uma grande equipa o Braga. Passamos depois para os Chaves, sensação da época passada. Temos aqui também alguns jogadores de destaque. Nuno André Coelho, que passou por Braga, Porto, Sporting. Ruben Ferreira, lateral esquerdo, um pouco de desilusão este ano. Pedro Tiba, que foi, aliás, convocado para a Seleção Nacional uma vez, não estou em erro, mas nunca se estreou.
Mateus Pereira, é uma equipa bastante equilibrada, os Chaves. Falar um pouco de design, gosto do design dos cromos, gosto do design da caderneta, não gosto, porém, apenas aqui das letras. As letras ficaram muito básicas aqui no nome dos jogadores, mas o restante, a fonte da caderneta, gostei muito. Sem dúvida alguma, foi uma caderneta bem conseguida. Gostei aqui da separação entre a defesa, médios e avançados, e os guarda-redes, obviamente. Por isso está uma caneta muito bem conseguida. Chegamos aqui ao Estoril. O Estoril se encontra naquela situação um pouco estranha com o Futebol Clube do Porto. Está a ganhar o jogo 1-0 ao intervalo, mas o jogo foi, pronto, vocês sabem, a bancada ruiu e foi adiado para dia 21 de fevereiro. Desde já, Moreira, guarda-redes português internacional, Mano, capitão do Estoril, já há muitos anos na elite do futebol português, Gonçalo Brandão, central, Lucas Evangelista, grandíssimo jogador emprestado pela Udinese ao Estoril Praia, Tocantins, Mateus Índio, Kleber Colar, internacional pelo Brasil, jogou 2 vezes pela seleção brasileira. É uma surpresa ver esta equipa em último lugar do campeonato, mas tenho a certeza que se o Estoril continuar a jogar como está a jogar, o Estoril vai conseguir safar-se. Passamos aqui para o Feirense. O Feirense, que o ano passado fez uma boa época, terminou em 8º lugar. Este ano continua, claro, com o objetivo de manter-se na Primeira Liga. É uma equipa com poucos nomes conhecidos. Temos então Luís Aurélio Etebo, que tem feito uma boa temporada, Babanco, Jansoni também já há muitos anos no português, teve uma pequena saída durante uma ou duas épocas, mas voltou então ao Feirense. Marítimo, um aspirante sempre para as competições europeias, Marítimo que tem sempre um olho excelente para ir buscar jogadores ao Brasil, é sem dúvida uma equipa recheada de brasileiros. Temos aqui um pequeno destaque para o Luís Martins, que passou pelo Benfica. Muito se falou dele, poderia ser o futuro lateral esquerdo do Benfica nos próximos anos, mas isso não aconteceu. Erdem Sen, Eber Bessa, o capitão Edgar Costa, Lundberg, Ricardo Valente, um bom jogador. Sem dúvida uma equipa bem equilibrada. Depois, passamos aqui para o Moreirense. O Moreirense, o atual campeão da Taça da Liga, que venceu na final do ano passado frente ao Braga, que também tem um antigo lateral esquerdo do Benfica, Ruben Lima, este já um pouco antes de Luís Martins, também não conseguiu formar-se no Benfica e rodou bastante por equipas mais pequenas até chegar agora ao Moreirense. Moreirense que também tem uma equipa bastante equilibrada, na minha opinião, que joga um bom futebol, mas a nível atacante não é muito concretizador, mas espero que eles consigam manter na primeira divisão. Temos aqui as figuras Sanhá, um bom jogador, Neto, Ramires, Arsénio, o Dramé. Por isso, espero bem que o Moreirense consiga manter na primeira divisão. Passamos aqui para o Passos Ferreira. Passos Ferreira já há uns bons anos na Primeira Liga. Temos aqui o veterano Ricardo, central com quase 38 anos, Marco Baixinho. Não sei se vocês lembram daquela cena do Jorge Jesus contra o Barcelona, em que ele chamou Baixinho ao Messi. E o Passos Ferreira fez um post no Twitter a dizer que o Baixinho mora cá. E é verdade, chama-se Baixinho. O Baixinho mora em Passos Ferreira. André Leão, que voltou depois de alguns anos passados em Espanha a casa, na altura que o Braga, que o Passos Ferreira terminou em terceiro lugar, consideravam o André Leão o melhor médio a jogar em Portugal. De facto, fez uma grande temporada. Ano em que o Paulo Fonseca levou então o Passos Ferreira à terceira posição. Portimonense, equipa surpresa. Bom futebol apresentado por Lito Vidigal. Bom futebol, sim senhor. Não está aqui, mas está nas últimas aquisições o Nakajima. Paulinho, que foi transferido de acordo com o Jornal do Jogo, vi hoje no jogo, para o Futebol Clube do Porto, em empréstimo com a opção de compra no final da temporada. Fabrício, também um bom jogador. Everton. Temos Ricardo Pessoa, o capitão do Portimonense, por isso uma equipa também que joga um bom futebol. Depois passamos aqui para a equipa que, na minha opinião, está a jogar o melhor futebol em Portugal. Vocês sabem que eu sou benfiquista, mas não escondo o grande esportivismo que tem em relação ao Porto e ao Sporting. O Porto, sem dúvida, está a fazer uma excelente temporada. Para minha surpresa, porque não estava mesmo nada à espera que Sérgio Conceição pegasse num grupo de jogadores não tão forte como em anos anteriores, que o Porto teve grandes jogadores. Não é preciso estar aqui a numerar todos, mas teve Otamendi, Danilo, Alexandre, Falcão, Jackson, e não é preciso ir muito longe. E alguns desses anos o Porto não ganhou títulos.
Aliás, o Porto está há 4 anos sem vencer nenhum título, mas este ano parece estar disposto a ganhar alguma coisinha. Seria bom para os adeptos do Porto, não para mim, que sou benfiquista, mas o Porto sem dúvida está a jogar o melhor futebol em Portugal. Ricardo Pereira, sem dúvida o melhor lateral direito para mim a jogar em Portugal. As surpresas, José Sá titular este ano no Porto. Marcano, Alex Telles a fazer uma grande temporada. Danilo, jogadorzão. Brahimi, o maior desequilibrador da Liga. Corona, quando está bem, também joga muito bem. Oliver, um pouco de ilusão, mas também compensado pela titularidade de outros jogadores, como Sérgio Oliveira, jogadores que em princípio não eram titulares, mas que têm feito alguns jogos a titular este ano no Porto. E depois, a maior surpresa deste ano, estes dois que estavam emprestados, um ao Besiktas e outro ao Guimarães, Marega e Aboubakar. Jesus, 2 poços de força que entre ambos têm 12 golos, não estou em erro, ou 13 ou 14, não sei, por isso têm em conjunto praticamente 25 golos. Sem dúvida dá gosto de ver este Porto jogar este ano. Passemos aqui para o Rio Ave, que tem aqui Ruben Ribeiro, que já foi transferido para o Sporting. João Novaes tem sido uma das surpresas desta liga. Depois temos Guedes, avançado com muita presença na área. Nuno Santos, que ainda não se afirmou no Rio Ave, antigo jogador do Benfica. Francisco Geraldes, Marcelo, León, Yuri Ribeiro, Pelé está a jogar muito. Cássio, sem dúvida uma equipa que joga muito para o futebol, liderada por este senhor, Miguel Cardoso, que anda brincadeira com os meus amigos, digo que é o Luciano Spalletti, o treinador do Inter, que é muito parecido com ele, com esta barba e careca, é parecidíssimo com ele. Depois temos aqui o Sporting, Rui Patrício, dispensar apresentações, melhor jogador europeu. Coates a fazer uma grande temporada. Matia, Fábio Coentrão renasceu no Sporting. Se for ao Mundial, espero que vá em forma. Espero que realmente vá em forma. William Carvalho tem sido um senhor meio campo do Sporting. Batalha tem jogado muito futebol este ano. Bruno Fernandes começou a época todo o gás e continua a ser importantíssimo na manobra ofensiva do Sporting. A Cunha, uma boa contratação. Podense, que ainda está à procura do primeiro gol com a camisola do Sporting. Gelson Martins. Este menino, para mim, tem que ser titular na seleção no Mundial. Dumbiá e depois, claramente, Basdost, máquina de fazer golos. Como este gajo me faz lembrar o Mário Jardel. Era bola na área e gol. Uma coisa que estava aqui a esquecer, pessoal. Temos aqui 3 bis que eu ainda não mostrei. E claro, como o Adrian saiu para o Leicester, temos aqui então o bis do Sporting, que é o Petrovic. Depois temos ali um bis do Belenenses, que é o Benny. E um bis do Estoril, que é o Lucas Cavalgante. São estes apenas os 3 bis que temos aqui na coleção. Sporting, que também está a fazer um grande futebol. Neste momento está em primeiro lugar da Liga. Jorge Jesus finalmente conseguiu de facto pegar destaque na equipa e metê-la a jogar um futebol muito, mas mesmo muito atrativo. Gosto também de ver este Sporting a jogar futebol. Tondela, que marca este ano o futebol português por dois motivos na minha opinião. Primeiro de tudo porque Pepa é um treinador muito irreverente e gosto disso, tem sido irreverente e tem sido, digamos, arrogante. Pessoal, houve aqui uma pequena falha aqui na câmara, estava a dizer então Pepa que tem marcado então com uma boa arrogância por querer meter o Tondela e todas as restantes equipas ao nível dos 3 grandes em termos de atenção da Liga e sem dúvida concordo com ele. E o segundo motivo pelo qual lembrar-me é sempre deste ano no futebol, pelos incêndios que afetaram a zona do nosso país, concretamente perto de Viseu, e que na altura o Belenenses não quis adiar o jogo e que nesse jogo o Tondela ganhou 2-0-2-1, se não estou em erro, e a partir desse momento senti um carinho especial por Tondela, não sei porquê, mas o Tondela é daquelas equipas que quero continuar a ver na primeira divisão. Temos aqui o Wagner, Tomané, Cláudio Gonçalves, o Pité, claro, Ricardo Costa, central com um grande tutorial a nível internacional, Joãozinho passou pelo Sporting e Cláudio Ramos tem feito estrondosas defesas este ano. Passemos para o Vitória. Vitória para os vitorianos, Vitória mais para o resto de Portugal. Eu sei que os vitorianos sentem-se um pouco ofendidos quando a gente diz Vitória Guimarães, mas não sintam, a gente não faz por mal. Miguel Silva, guarda-redes promessa, Moreno, João Aurélio, Pedro Henrique, Conan, um pouco de ilusão, Rafael Miranda, Celis, Rafinha,
desequilibrador no lado esquerdo do ataque do Guimarães, Sturgeon e Rafael Martins, sido uma equipa bastante forte, e Hurtado, não estava aqui a ver, Hurtado, titular da seleção peruana. E depois temos aqui o Vitória de Setúbal, que está a fazer um campeonato um pouco aquém do esperado. Temos aqui uns poucos destaques a dar. Temos aqui o José Semedo, desde já um dos melhores amigos de Cristiano Ronaldo, aparece sempre lá nas fotos do Cristiano Ronaldo no Instagram. Depois temos o Vasco Fernandes, o César, emprestado pelo Benfica, Arnold, temos o Podsavski, jogador emprestado pelo Porto, João Teixeira emprestado pelo Benfica, Nene Bonilha, Gonçalo Paciência emprestado pelo Porto e Edinho, o veterano internacional português, a jogar pelo Vitória de Setúbal. Terminamos por aqui as 8 equipas. Temos aqui então uma alusão ao Raspa e Ganha, que eu nunca tive direito. Aqui falar sobre os prémios. Depois entramos aqui no top aquisições, nominado pelo Sporting com 6 jogadores. Depois temos apenas um jogador Benfica. O Benfica não teve muito ativo este mercado de verão, apenas adquiriu o Bruno Varela. Temos aqui o Ricardo Pereira, que volta também como um emprestado que estava ao início. Mentira, está aqui o Seferovic e Bruno Varela. O Gonçalo Paciência, Jorginho, Marega, Matia, vários jogadores. Depois temos aqui Top Stars. Temos aqui muitos destes jogadores, praticamente quase todos irão estar presentes no Mundial 2018. Apenas penso que desta página, quase certeza que Kevin Rodrigues e Nani não irão estar presentes no Mundial, a não ser que Nani exploda aqui em Itália na Lazio e que faça uma temporada do caraças, porque neste momento Portugal nas alas está muito bem servido. E Antunes, não sei se terá hipóteses frente a Rafa Guerreiro e Fábio Coentrão. Passamos aqui para Paulo Oliveira, Pepe, Pizzi, Quaresma, Rafa Guerreiro, Renato Sanches aqui no Bayern Munique. Renato Sanches que com Carlos Cabral renasceu um pouco. Esperemos que volte a ser o jogador que foi no Benfica e que possa ser decisivo neste Mundial de 2018. E depois passamos aqui para as últimas aquisições. Temos aqui Douglas, Krovinovic, jogador-zaço do Benfica, João Carlos Teixeira, Javan, lateral esquerdo, Nakajima, jogadorzão, João Silva, ponta de lança, o Tozé, Moreirense, Diego Reis, que volta do Espanhol Barcelona ao Porto, Sérgio Oliveira, que na Champions tem sempre tido oportunidades com séria condição, Ristovski, bom lateral, Yuri Medeiros, que tarda a afirmar-se no Sporting, Vitor Garcia, Wakazo e Jaló, que penso que não se tenha estreado ainda este tempo pelo Sporting. Esta é a última página com cromos. Depois falamos aqui sobre as competições europeias, campeonato, taça, supertaça, taça liga e melhores marcadores. Termino por aqui a nossa coleção, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta caderneta. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, é mesmo muito importante para este vídeo atingir massas de pessoas que adorem cromos de futebol. Por isso, pessoal, fiquem bem, fiquem por aí, stay there, stay tuned, and see ya!